ter a melhor composição corporal, Marcelo, o que a gente acredita é, se você quer melhorar na corrida, se você quiser ser o melhor Uhum, maratonista, você vai correr. Você não vai uhum, fazer track and field, que é, como é que chama isso? Tipo, sei lá, correr 400 metros. Você vai querer sempre uhum, tentar fazer treinos mais longos. Na composição sim. corporal, o objetivo é você passar, para você ter uma ideia, um ciclo nosso dura 16 semanas, ou seja, 4 meses, para a gente 16. concluir um ciclo. No Pra qual a gente... mudança de exercício, para você ter entender, é mínima. A gente vai mudar o quê? 3 exercícios, se E muito. se for, vai ser sempre os isolados. Ah, troca esse por aquele. A gente tem uma linha muito de menor peso possível, maior amplitude possível, para que a gente Uhum, minimize a chance de lesão e traga maior quantidade de estímulo para aquele músculo-alvo. Igual você falou, você faz esses ajustes nos uhum. aparelhos para você conseguir ter a melhor, vamos dizer assim, É o que a gente resposta chama de relação estímulo-fadiga. estímulo-fadiga, que É é o o quanto REF, você Ah, tem de legal. benefício com em menor relação custo. ao custo, ou seja, qual é o risco de você fazer isso. E por isso que me impressiona esse período de força no meio. Por quê? O risco Uhum, para um atleta que busca hipertrofia é muito alto de você trabalhar 0 a 5 repetições. Por quê? Chance de lesão muito alta. E não só isso, sim. articular é um momento, quem treina 0 a 5 e a gente fez muito base de powerlifter ou levantamento de peso também, a gente sabia e vivia com dor, era dor no joelho, dor. Por quê? Quando você puxa para esses limites máximos, fazer 3 repetições tira a sua vida. Você termina a terceira, às vezes passa mal, né? Ah, sim. Falta oxigênio na É, cabeça. é, é bem puxado mesmo. O que a gente fala o que a gente quer evitar é o mínimo de fadiga central. Quando você coloca, por Ah, exemplo, sim. 100 quilos de cada lado ou 90, a gente está falando de 180 quilos mais 20 quilos da barra, a gente está falando de 200 quilos. No treino de Uhum, hipertrofia, aonde você vai conseguir gerar a maior quantidade de hipertrofia possível é num tempo de série de no mínimo 40 segundos. Para isso ser, vamos dizer assim, entendi. Transferível para factível, repetição. para repetição, você É deveria levar em aquele. torno de 3 a 9 segundos por repetição. Então, por quê? Você quer aumentar o tempo sob tensão. Então, Ah, tempo e sob tensão, sim. isso é um pouquinho também, para mim, contra-intuitivo no Para sentido mim de também. você vai começar seu treino de hipertrofia já sentindo a sua articulação e pouco o seu músculo. O que a gente. Uhum, A ideia, Marcelo, é você conseguir gradualmente ir acumulando fadiga. Fadiga é bom. Se você não estiver acumulando fadiga, é porque você não está dando a quantidade de estímulo necessária. Mas quando você uhum, abre a sua primeira semana, por exemplo, a gente nunca chega até a falha. A gente fica 3 repetições antes da falha com menor uhum, volume. A gente chama de volume mínimo efetivo, VME. Na segunda semana, eu incremento esse volume total de séries. Então, para você ter uma ideia, a gente chega no máximo em 20 séries para quadríceps na minha última semana. Então, eu começo com 10 sei. séries. Se você fosse treinar comigo, por exemplo, o meu primeiro treino de A gente perna. estava indo embora, você estava terminando o É aquecimento. só duas, né? É. Então, a ideia por detrás disso é o quê? Você gradualmente ir acumulando fadiga e Uhum, intensidade. Existe um outro que a gente chama de RAF, que é um outro mediador de intensidade. Então, a cada semana, eu vou fazendo com que as minhas séries fiquem mais próximo da falha. Então, na primeira semana eu fiquei 3, na segunda semana eu fiquei 2, na terceira semana eu fiquei 1, na quarta semana eu fui até a falha Aí é e mata-mata. na quinta semana aí eu faço drop set, rest Você pause, ferra tudo que der. aí eu faço uhum. bisset, aí sim a gente faz isso. Para daí sim na sexta semana você fazer um deload, onde a gente diminui drasticamente o volume de séries e o volume de repetições também. Então, ao invés de a gente ir para 20, 25, se eu terminei, por exemplo, os exercícios isolados, que a gente chega em torno de 20 até 25 repetições, então na nossa última semana
eu tô tentando fazer uma carga que na primeira semana eu comecei com 15, 16 repetições, vamos supor, tríceps testa, ou tríceps na corda, ou qualquer um de tríceps, ou ombro. Na última semana, eu vou estar fazendo 20, 25 repetições, mas com aquela carga, porque eu precisei chegar até a falha indo com aquela mesma carga. Isso facilita muito o seu rastreamento da sua progressão. Quanto mais variável você tem, mais você abre ao risco de erro. Você não sabe o que você está medindo.